Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Francisco Xavier da Silva, mais conhecido como Chiquinho. Chiquinho é secretário-geral da União dos Trabalhadores da secção São Paulo. E ele também é secretário do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Economia, na sede do Sindicato dos Condutores de Transporte Coletivo de São Paulo. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo é uma categoria enorme, são 45 mil trabalhadores que trabalham diuturnamente em 12 mil coletivos na cidade de São Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar, né? A população reclama do transporte coletivo, os trabalhadores reclamam do transporte coletivo e os empresários, esses empresários, só acham que as passagens estão baratas, querem cobrar mais passagem, mas não se preocupam em melhorar as condições dos transportes. Não se preocupam também na condição de melhorar a condição do trabalhador. E tem mais, Chiquinho vai falar aqui para a gente que eles estão querendo mexer aí nessa categoria, que é uma categoria tão importante para a cidade de São Paulo. Chiquinho, eu agradeço a sua presença, Chiquinho. E eu queria perguntar aqui a você o seguinte: como é a condição de trabalho no transporte coletivo de São Paulo? Muito obrigado pelo convite, a gente ter a oportunidade de falar um pouco dessa brilhante categoria que é o motorista e o cobrador de ônibus da cidade de São Paulo. E respondendo a sua pergunta, na verdade, as condições de trabalho em São Paulo desses trabalhadores ainda não é ideal, tá? Nós precisamos ainda avançar muito. É claro, também não podemos ser aqui nenhum mentiroso de não dizer que houve avanços, né, tanto dos prefeitos que por aqui passaram nas suas melhorias, mas ainda não chegou ao ponto que essa categoria merece e que a população também merece. Nós temos ainda carros velhos, temos carros que quebram na cidade de São Paulo, não temos ônibus confortáveis como deveriam ter pelo preço da tarifa que a população paga. Então eu acho que ainda tem muito para se fazer. E o Sindicato dos Trabalhadores, na pessoa do presidente Valdevan 90, tem desenvolvido um trabalho muito sério de cobrança não só por cobrar, cobrando e apontando saídas, alternativas e como fazer essa melhoria, tanto para os profissionais, como também para a população que precisa do transporte digno. Chiquinho, São Paulo tem aproximadamente 12 mil ônibus que transportam diariamente mais de 2 milhões de passageiros, né? Muito mais. Em torno aí de 6 a 8 milhões de passageiros dia. 8 milhões de passageiros dia, impressionante. Isso um preço de uma passagem a mais de R$3 a passagem, você entendeu? Quer dizer, realmente fazer as contas aí, algumas milhões e milhões de dinheiro que entra no caixa das empresas de transporte coletivo. Agora, Chiquinho, me diga o seguinte: é a frota de São Paulo, né? Você disse que ainda melhorou, né? Mas eu lembro aqui o seguinte, e muitos dos nossos telespectadores que andam de ônibus, já andaram de ônibus, né? A frota de São Paulo é uma lástima, era uma lástima, realmente melhorou, mas ainda não é o ideal. A gente vê ainda que tem problema seríssimo, né? Que não atende nem ao trabalhador, a condição de trabalho adequada, e nem atende a população. O que é que o sindicato reivindica? Como é que está essa frota? O que é preciso fazer para que essa frota seja ideal, tanto para o passageiro, como também para o trabalhador? Então, a Prefeitura da cidade de São Paulo, ela tem que fazer a licitação. Infelizmente, a licitação está atrasada. Nós tivemos a informação da semana passada que o Tribunal de Contas do município acabou liberando para a realização da licitação, mas nós sabemos que em uma data como essa, a véspera de eleições municipais, não haverá licitação. E isso não é bom. Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para os empresários, isso não é bom para os trabalhadores, enfim, e não é bom para a população. Porque os empresários não vão renovar a frota sem ter uma garantia do seu tempo de execução de serviço. Ou seja, como é que o empresário investiria hoje no transporte público sem ter a certeza que ele ficará na próxima licitação? Ou seja, eu invisto dinheiro, compro ônibus novos e não tenho a garantia de eu explorar o sistema de transporte. Então isso é uma preocupação que o sindicato tem. Até porque as empresas estão operando com o emergencial, com contrato emergencial, não com contrato de licitação fixo. Não, é um contrato emergencial. E isso é muito ruim, isso é perigoso.
Então nós temos essa grande preocupação, porque isso inclusive pode gerar desemprego. E nós temos a preocupação pela garantia e a manutenção do emprego dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, quando há um contrato emergencial, o empresário também não se preocupa em renovar a frota, porque vai que ele renova a sua frota e na próxima licitação ele não é contemplado. Vem outra empresa de fora e ocupa o lugar. E como é que fica? Perfeitamente isso. Então, olha só como a gente está se entendendo aqui na nossa entrevista, aqui no nosso bate-papo. É justamente isso a preocupação do presidente 90. É justamente essa a preocupação do Sindicato dos Condutores de São Paulo. A manutenção e a preservação do emprego dos trabalhadores. Por quê? Se o empresário perder a licitação, outro empresário virá para operar o sistema de transporte. Aí eu faço a pergunta, quem garante que esse empresário, ele pegará esses trabalhadores dessa empresa que perdeu o contrato licitatório? Ou seja, poderíamos ficar aí com milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Ô Chiquinho, me diga uma coisa, nessas licitações, né, que são feitas, porque um serviço público tem que haver licitação. Ninguém pode ocupar o espaço de qualquer maneira, ninguém pode colocar um ônibus lá na rua para trafegar. Essa licitação exige algumas exigências. O sindicato participa dessa elaboração para também exigir melhores condições de trabalho para os trabalhadores? Sim, inclusive o Sindicato dos Condutores de São Paulo, ele recebeu a proposta licitatória e o nosso departamento jurídico, junto com a diretoria do sindicato, comandada pelo presidente Valdevan 90, nós fizemos um estudo muito técnico, tá? Muito olhando detalhes por detalhes e detectamos mais de 25 pontos que não era que trazia benefício aos trabalhadores. E nós contestamos imediatamente e mandamos o nosso relatório para a prefeitura no tempo hábil que ela pediu, que ela exigiu, dizendo que o sindicato não aceitaria daquela forma. E houve mudanças. Por exemplo, você lembra de algum desses pontos? Você falou em 25 pontos, isso aqui é muita coisa, mas algum detalhe que afetaria diretamente a condição de trabalho? Um que eu acho que você com certeza vai me perguntar, que era a manutenção do emprego do cobrador. Esse seria um. E que jamais nós permitiríamos uma situação dessa. O que significa a manutenção do emprego do cobrador? A manutenção do emprego do cobrador, o que é que acontece? Existe uma lei, a Lei 13.207, que é de 2001, tá? A lei está em vigor e que no final de 2013 tentaram fazer uma jogada na Câmara Municipal, onde na calada da noite, quase, eles modificariam a lei. Era uma lei para votação do IPTU, e aí eles lançaram essa questão do cobrador para exterminar os cobradores. E o sindicato, quando descobriu, foi a campo. Ou seja, o transporte coletivo de São Paulo iria funcionar sem cobrador. E como é que funciona sem cobrador? Trabalho dobrado para o motorista, dificuldade para o passageiro, quer dizer, desemprego, você entendeu? Milhares de trabalhadores desempregados. Como é que isso ia funcionar? Mauro, muito obrigado por você nos fazer essa pergunta. Eu acho que é uma oportunidade que o Sindicato dos Trabalhadores tem de expressar que o cobrador de ônibus, ele não é só um cobrador de tarifa. O cobrador de ônibus, ele é um agente social. O cobrador de ônibus, ele exerce uma função muito importante dentro do veículo. Ele é o ajudador do motorista em um trânsito caótico e estressante. Ele é o cara que ampara o deficiente físico, visual e o cadeirante. Ele que orienta os idosos. Ele que dá informação a pessoas que estão sem saber chegar aos seus destinos, como hospitais, creches, escolas e tantas outras questões. E ele é muito importante para a sociedade. Então, a questão do cobrador é fundamental. Ele não é só um cobrador de tarifa. Ele é um homem ou uma mulher que está dentro do ônibus para orientar e ajudar a população. Hoje nós falamos aqui de aproximadamente 12 mil
veículos na cidade de São Paulo. A gente sabe que esses veículos são ocupados por mais de um cobrador, né? Ele tem jornada de trabalho diferenciada. Quantos cobradores tem na cidade de São Paulo aproximadamente? 20 mil cobradores. 20 mil cobradores. O que significa que se essa lei na calada da noite fosse aprovada, seriam 20 mil empregos que seriam extintos, 20 mil famílias que ficariam sem os seus responsáveis, e aí a situação seria cada vez... Não tenha dúvida, inclusive essa lei foi revogada. Nós entramos, né, com uma ação no Tribunal de Justiça em São Paulo, né? O presidente 90, preocupado com tudo isso, imediatamente, né, entrou com uma ação judicial e nós ganhamos. O prefeito, inclusive, perdeu essa ação por 3 vezes seguidas, recorreu e perdeu, e mais uma vez recorreu e perdeu definitivamente. Porque, equivocadamente, o prefeito de São Paulo, creio eu, pelos seus técnicos que fizeram esse estudo, não disseram para ele a importância do cobrador. Não disseram para ele que o motorista não consegue dirigir um ônibus, principalmente um ônibus com 18 metros de comprimento, que é o articulado, o biarticulado ou superarticulado, que transporta em torno de 300 trabalhadores, passageiros dentro do veículo, deixar somente um operador. Então, equivocadamente, o prefeito dessa cidade de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, tentou tirar, mas o sindicato atuante, o sindicato preocupado, um sindicato que luta pelos interesses dos trabalhadores, juntamente com o seu departamento jurídico, o presidente 90 preocupado, conseguiu acabar com esse mal. Você poderia dizer, por exemplo, que hoje já está afastada a possibilidade de se acabar com o cobrador, a existência do cobrador de ônibus em São Paulo? Eu diria que hoje os cobradores e cobradoras podem dormir um pouquinho mais sossegados. Mas não diria que não está extinta essa possibilidade, que ela não fugiu. Ela existe. Essa possibilidade existe. Por isso que é importante que os cobradores e cobradoras de ônibus também se atentem a isso, que não faltem ao trabalho, que não cheguem atrasados, que cumpram com as suas obrigações, para que não dê espaço para o setor patronal e nem o poder público identificar que aquele operador não faz falta no seu local de trabalho, que não é verdade. Então pedimos aos companheiros também e companheiras que tomem cuidado em relação a isso. Não faltem, não cheguem atrasado, dê exemplo, porque você é importante para a sua família e você é importante para a sociedade no seu local de trabalho. E é importante para o sindicato. O sindicato tem essa visão da sua grande e real importância. Quer dizer, o sindicato, esse alerta que você está fazendo, né, é que o sindicato também está atento para essa questão, né, mas que é preciso, na verdade o sindicato não é aquele prédio que está ali, né, o sindicato são todos os trabalhadores, né, o sindicato é formado por todos os trabalhadores. Se os trabalhadores estiverem atentos para esse detalhe, certamente eles terão força suficiente para evitar que isso aconteça. Não tenha dúvida, é aquilo que eu acabei te falando aqui. Está descartada a possibilidade de uma nova investida para tirar os cobradores? Não, não está descartada. Mas o sindicato não vai permitir. Nós vamos detectar uma luta nessa cidade. Nós vamos sair em defesa dos trabalhadores. Primeiro que um momento desse de crise, difícil que nós estamos vivendo no nosso país, e aí simplesmente o prefeito, eu quero de novo dizer aqui, equivocadamente, quer criar uma demissão em massa de mais de 20 mil pais e mães de família. Mas não se preocupem, se isso vier a acontecer, pode acreditar que o sindicato vai sair na sua defesa. Tá? Até porque o sindicato não é somente, como você mesmo disse, o prédio nem a sua diretoria. É o prédio, é a diretoria, é o presidente do sindicato e é você, trabalhador e trabalhadora. Fazemos a luta junto, porque juntos somos mais fortes e com certeza a gente vai vencer todo o mal que venha querer cair sobre essa grande categoria. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu queria deixar aqui um comentário. Me parece o seguinte, né, a gente ouvindo aqui, né, o Chiquinho falando da condição do cobrador, me parece que isso só interessa mesmo aos proprietários de empresas de ônibus, porque na verdade o preço da passagem vai continuar cada vez mais caro e eles vão evitar ter um custo com aquele trabalhador e vai sobrecarregar o motorista. Claro. Não é só o
trabalhador que vai perder o emprego. O trabalhador perde o emprego, a população paga mais caro, motorista de ônibus vai ter sobrecarga de trabalho e quem vai sair ganhando? São os empresários. São os empresários. É uma coisa para se pensar. Mas voltamos já, um rápido intervalo, nós voltamos já. É mais um dos atos unitários das centrais sindicais em defesa da baixa dos juros. É necessário verdadeiramente baixar esses juros para que a economia possa crescer e a vida possa melhorar para todos os trabalhadores. Hoje é mais uma mobilização importante, onde a UGT está participando para combater essas altas taxas de juros praticadas pelo governo federal. Portanto, a UGT já faz anos que ela faz essa mobilização e continuará fazendo até que nós realmente tenhamos juros aceitáveis nesse país e que tenha condições de todos poderem pagar juros compatíveis com os salários que nós recebemos no nosso Brasil. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Francisco Xavier da Silva, mais conhecido como Chiquinho. Chiquinho é secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, seção São Paulo. É também secretário do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Economia, lotado no Sindicato dos Condutores de São Paulo. O Sindicato de São Paulo, que representa 45 mil trabalhadores, tanto aqueles que trabalham como motoristas, como cobradores, como a pessoa fundamental que trabalha nas garagens. Esses são fundamentais, que dão a segurança, a garantia de que o ônibus saia da garagem em condições para não ter qualquer problema. Ele está aqui falando para a gente sobre a situação dos ônibus, né? A situação que as empresas de ônibus queriam extinguir a condição do cobrador, isso vai gerar um desemprego e uma série de questões. Mas tem um detalhe fundamental. A população de São Paulo, não é só os trabalhadores não, a população de São Paulo reclama também dos ônibus da capital. São mais de 5 mil veículos que já foram piores. Hoje está melhorando, mas mesmo assim ainda é uma reclamação muito grande. Chiquinho, como é que o sindicato vê essa reclamação da população em relação aos ônibus de São Paulo, a frota de ônibus de São Paulo? Muito bem, Mauro. Na verdade, não é só a população que reclama. Os trabalhadores e trabalhadoras também reclamam. Porque os ônibus não é ruim, ou parte dos ônibus, não é só ruim para a população. É ruim também para os trabalhadores. Nós queremos um dia ter ônibus na cidade de São Paulo, todos automáticos. Carro que o motorista dirija com as duas mãos, não tenha que tirar uma mão do volante para cambiar o carro. Aquilo dá um desgaste terrível numa cidade cheia de buraco, uma cidade cheia de valeta, uma cidade cheia de lombadas irregulares. Tudo isso nós temos na cidade. E isso acaba com a saúde do trabalhador. Isso acaba com a coluna do profissional motorista. E do cobrador também. A vibração dentro do ônibus. E causa também um desconforto aos passageiros. Então nós queremos, na verdade, que se concluindo essa licitação, a gente acha que deve acontecer somente o ano que vem, que a prefeitura, ou o prefeito, se ganhar a eleição, ou outro que o suceder, que venha fazer esse processo licitatório e que coloquem a renovação dessa frota, ela já venha com carros automáticos, porque vai ser um grande avanço para a sociedade, um grande avanço para os trabalhadores e com certeza nós teremos uma satisfação muito grande por parte da sociedade. Ô Chiquinho, você falou nisso, né? Quer dizer, ficar ali naquela direção, para uma mão, para trocar de canto, de marcha. Quantas horas, em média, trabalha um motorista de ônibus nesse veículo? Em média de 10 a 11 horas. A jornada de trabalho dos trabalhadores é de 6 horas e 30 minutos, mais 30 minutos
de refeição remunerada, que totaliza 7 horas de trabalho. Mas nunca acontece isso, tá? Sempre trabalha 10 horas, 11 horas. Já se trabalhou muito mais. Há muitos anos atrás, chegaram a fazer 14, 15 horas. Hoje não fazem mais, tá? Hoje a jornada de trabalho é no máximo aí 10, 11 horas, e não são todos também. É uma parte desta categoria que faz essas horas, mas que a gente acha que 10, 11 horas não é muita coisa, é muita coisa. Você dirigir num ônibus que não esteja adequado, né, a transportar vários passageiros por dia, centenas de passageiros por dia talvez, e você tem um desgaste muito grande, um desgaste físico, um desgaste emocional, porque não é fácil você, repito, dirigir na cidade de São Paulo num estresse muito grande desse, um trânsito caótico, acaba desgastando muito a saúde do profissional. A questão do trânsito caótico que você falou, esses corredores de ônibus, eles melhoraram a condição de trabalho em algum aspecto ou continua a mesma coisa? Ajudou, nós não podemos negar. Ajudou, o tempo de viagem diminuiu, isso é notório, a sociedade já percebeu isso é aplausível. A prefeitura acertou quando criou o corredor de ônibus, mas também não resolve todo o problema, porque não é em todo local que tem corredores de ônibus. E quando a gente se fala da periferia? Quando o motorista vai fazer uma curva em uma rua, que é o itinerário do ônibus, que tem um carro ou 2 carros parados, um do lado esquerdo e um do lado direito? O motorista tem que ser ali muito habilidoso, até porque os nossos motoristas são muito bem qualificados. Deixar bem claro isso, muito bem qualificados, são excelentes profissionais, mas não dá para fazer milagre. E aí aquela dificuldade, atrasa o trânsito, atrasa as viagens, porque um motorista do carro de passeio estacionou de forma irregular e acaba prejudicando todo um processo de itinerário. A população também, né, na periferia devia ter essa consciência de que não pode deixar o carro em qualquer lugar, não porque pode. Principalmente numa via que é utilizada pelo transporte coletivo. Perfeitamente. Né? Mas também isso teria, né, Chiquinho, se esses ônibus fossem ônibus automáticos, né, já facilitava muito o trabalho. Né? Ajudaria muito, ajudaria muito. Como é que está a frota? Existe ônibus automático na frota? Existe ônibus na frota. Nós temos aí, vamos colocar, para não ser, em torno de 40% da frota é automático. 60% da frota não é automático. Existem algumas empresas que privilegiam determinadas regiões com ônibus automático ou não? Tem, claro. Principalmente os automáticos na linha de corredores. Coloca os carros automáticos na linha de corredores. E aí você pega as linhas da periferia, que é onde transporta muito mais gente, pessoas carentes, pessoas que dependem do transporte coletivo. Aí coloca carros em mau estado, aí colocam carros já ultrapassados, carros com câmbio, e que deveria, na verdade, ser outros carros melhores para dar uma outra condição de trabalho. Existe também por parte aí dos empresários de transporte coletivo, né, a relação de preço de passagem. Mas o preço da passagem em São Paulo é um preço já meio salgado, né, para o salário, para o bolso da população. Né? E como é que funciona? Quer dizer, será que justifica-se essa reclamação? Olha só, eu também, alguns anos atrás, achava que a tarifa paga de R$ 3,80 fosse todo para a mão dos empresários. Isso não é verdadeiro. A gente também descobriu que essa tarifa de R$ 3,80 tem empresas de ônibus que recebem R$ 1,94, R$ 2,20. Principalmente essas novas empresas que eram cooperativas, que não recebe a tarifa cheia, ou melhor, nem perto de uma tarifa cheia. E que, de fato, isso acaba criando um impasse muito grande. Mas por que se cobra R$ 3,80 e a empresa não recebe R$ 3,80? Não recebe porque tem um gerenciamento da SP Trans, que é um órgão ligado à Prefeitura de São Paulo. Então diz que é para investimento. É para investimento no transporte. E a gente gostaria que fosse para investimento mesmo, mas a gente não vê, não consegue visualizar isso. Mas isso não é uma questão nossa, diretamente, e ao mesmo tempo é uma questão nossa. Porque se essa tarifa fosse paga de forma coerente ou próxima da realidade, os trabalhadores hoje teriam uma outra condição de trabalho.
porque nós cobraríamos das empresas uma outra condição. Melhores salários, melhores benefícios, e tudo isso influencia. Condição de trabalho. Essa condição de trabalho que a gente está falando aqui, a gente sabe, por exemplo, que principalmente na periferia de São Paulo, né, os trabalhadores de transporte público são vítimas de violência, né? Existem casos assim absurdos, né? Incêndio a ônibus, assalto a ônibus, né? Morte de trabalhadores dentro do coletivo. Como é que o sindicato está vendo essa situação? Nós fizemos aqui alguns protestos, o presidente 90, inclusive, fez algumas greves nessa cidade, relacionada à questão de segurança pública. Nós cobramos o governo do estado, nós cobramos a Secretaria de Segurança Pública, porque não dá para simplesmente qualquer coisa que acontece em qualquer bairro, se falta energia, toca-se fogo em ônibus. Se falta água, toca-se fogo em ônibus. Não pode ser assim. E aí, a gente tem uma preocupação. Nós se perguntamos o seguinte: você já imaginou que esse dia nunca chegue? Você já imaginou um dia que tocarem fogo de um ônibus e tiver um cadeirante dentro do carro? E tiver um deficiente visual dentro do carro? Como será? Isso nos preocupa. Ou seja, existe uma deficiência na segurança pública em relação à questão do transporte coletivo. A segurança pública não está agindo de maneira adequada, né? Eu acredito que sim. Aliás, nós acreditamos que não tem mesmo, porque nós precisamos fazer uma política de segurança pública voltada ao setor de transporte, aonde dê condição de trabalho, dê segurança ao profissional que está dirigindo o ônibus, dê segurança às pessoas que estão sendo transportadas. Olha só, quem nunca veio do seu trabalho ou foi para o seu trabalho e deu aquela cochilada dentro do veículo? Dormiu. Você já imaginou se entra um indivíduo e toca fogo no ônibus? Com aquela pessoa dormindo? Olha a nossa preocupação. A que ponto chegamos? Isso é inadmissível. É insuportável. Não cabe em nenhum local, em nenhum lugar uma situação dessa. E nós não merecemos ser queimados, viu? Não os trabalhadores, a população, e isso é uma responsabilidade do governo estadual que tem que tomar providência. Chiquinho, nosso bate-papo foi muito bom, sua entrevista foi muito esclarecedora, mas infelizmente televisão é tempo, e o nosso tempo esgotou. Eu agradeço a você pela sua audiência, agradeço a você, Chiquinho, e convido você para assistir o nosso próximo programa.